Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Passando aí para uma breve reflexão nesse dia de hoje. Nesse nosso terceiro trimestre do ano de 2024, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus achou por bem de valer-se de dois livros, os dois únicos livros no cânon sagrado, que levam o nome de mulheres, a saber, os livros de Ruth e o livro de Esther. Então o tema desse trimestre é o Deus que governa o mundo. Que Deus é esse que governa o mundo? Nós não acreditamos que Deus é apenas o Criador. Nós acreditamos que Deus é o mantenedor do universo. Então ele não criou o mundo e deixou a deriva. Hebreus 1:3 diz que ele é o sustentáculo. Então Deus que governa o mundo, ele também cuida da minha família. Não é que ele é um Deus desocupado, que não tem mais nada o que fazer da vida. Então ele resolveu cuidar-nos por ocasião disso. Não. É que ele é um Deus tão glorioso, tão majestoso, tão poderoso, que é capaz. Ele é sim eficaz, eficiente, competente o bastante para governar o mundo. E aquele que governa o mundo, seus ecossistemas, fauna, flora e tantas outras coisas mais. Aquele que governa o mundo macro e micro, não teria o poder de governar a minha casa? Com certeza o faz. Aquele que governa o mundo não é apenas poderoso para governar o mundo, mas é amoroso para cuidar de mim. Então é o Deus que cuida dos grandes e é o Deus que não esquece-se dos pequenos. E essa é uma das verdades a serem trabalhadas nesse trimestre. Então a minha fala aqui, nesta hora, não é propriamente dito fundamentado em uma lição, por assim dizer. Não. Mas dizer-lhes que o Deus que governa o mundo também cuida da minha casa, porque no mundo dos grandes, no mundo de Deus, há um espaço para os pequenos. Que Deus é esse? Que sendo grande, importa-se com o pequeno. Que sendo infinito, importa-se com o mortal, com o corporal, com o limitado. Não considera-nos, apesar da nossa pequenez, como diz o Salmo 103, não leva em conta a nossa fraqueza, sabe a nossa estrutura, disse o salmista, e apesar disso, usa de misericórdia para conosco. Esse é o Deus que nós amamos e servimos. Nós iremos gravar, por certo, outros vídeos falando sobre essa temática, fundamentado nesses dois livros, tentando ladeá-los, tentando trazer verdades dos dois, que equiparam-se, que equivalem-se. Então a ideia aqui não é substituir os vídeos, as lições, ou as aulas de EBD ou EB, como preferir, das nossas escolas bíblicas dominical, das nossas Assembleias de Deus aqui no Brasil. Não é esse o propósito, muito longe disso. Seria da minha parte bastante altivez pensar desse modo. O propósito aqui é apenas auxiliá-los de algum modo. E fica aqui minha dica cultural. Sempre que você lecionar, querido professor, leia o livro de auxílio, de apoio. É sempre muito importante, tá bom? Então pense comigo. Falando do 8º livro da Bíblia. 8 na Bíblia é o número de Cristo. Na numerologia é o número do recomeço. 7 é um ciclo. Aí no 8º dia. Você vai encontrar isso diversas vezes na Bíblia. Então pense comigo, é o livro do reinício, é o livro do recomeço. Não pode ser coincidência que a história do recomeço inicie-se ou recomece-se exatamente no livro do recomeço. Então a história ela é cíclica de algum modo. Não sou aqui aderente à ideia do fatalismo. Eu não creio que nós caminhamos para o caos. Nós caminhamos para a bênção, para a glória. Somos destinados a esta. E quem fez-nos mais do que vencedor não pode ser outro, senão em Cristo Jesus. Romanos 8:37. Você é bem sabedor. Mas verdade é que a história ela repete-se por inúmeras vezes. Por isso a necessidade de fazer lá, sabe, o download, o reiniciar, o recomeçar, o resetar. Por vezes faz-se necessário. Às vezes nosso carro precisa ter marcha ré, a gente precisa voltar um pouquinho. E às vezes recuar não é retroceder. Às vezes recuar um pouquinho
é pegar impulso para ir mais longe. O livro de Ruth é o livro do recomeço. Recomeço da história de Noemi, recomeço da cidade de Judá. Lembra? Belém de Judá. Belém, casa do pão, Judá, louvor. Quando se tem pão na casa do pão, se tem louvor pelo pão que se tem. Quando falta-se pão na casa do pão, então cessa-se louvor pelo pão que deixou de existir. Mas Deus visitou outra vez. Deus reanimou, reavivou. Houve um recomeço. Há um renovar de Deus. Sempre há. Porque a misericórdia do Senhor, lembra disso? Lamentações 3, 22, 23, renovam-se a cada dia. Elas não esgotam-se. Deus é maravilhoso. Sempre o foi e sempre será. Toda vez que cair, Salmo 37, 24, não ficará prostrado. Pelo contrário, a glória da última casa, Ageu 2, lembra disso? Verso 9, será muito maior, será muito melhor. A segunda milha, disse Jesus, é melhor, é exceder, é mais produtiva do que a primeira milha. Então você vai encontrar vários textos que vão entrelaçando-se e trazendo-nos essa ideia. A ideia de que o teu início pode ter sido difícil, Jó 8,7, mas o teu final será extremo grande. Zacarias 4,10, quem despreza o dia das coisas pequenas, vai ficar abismado quando ver Deus completar a sua obra. Então, a Bíblia é o livro do recomeço, é o livro da segunda chance. Até um livro na Bíblia que é o livro da segunda chance, Deuteronômio. Então, Deus é o Deus da segunda chance, da segunda casa, da segunda glória. Esse é o grande Deus. E graças a Deus por isso. Agora vamos pensar. Livro de Ruth situa-se posteriormente ao livro de Juízes, antecede sequencialmente ao livro de Samuel, o fabricante de reis. Então você vem de Abraão, lembra disso? Quer começar um pouquinho atrás? Vem de Adão, você vem de Abel, Sete, Noé, quem mais? Você vem de Abraão, você vem de Isaac, Jacó, José, as tribos, Moisés. Você vem vindo, tem Moisés, tem Arão, tem Miriam. Você vem vindo, você tem Josué, o conquistador. Então você vem de desbravadores e conquistadores. Você cai no livro de Juízes. Lembra dele? É um panorama bíblico rapidinho. É um expresso bíblico. Aí você cai no livro de Juízes, você tem quem? Gideão, você tem Baraque, você tem Sansão, você tem Jefité, você tem Débora, a juíza, você tem Otiniel, você tem Eude. Você vai encontrar ali, aqueles homens e mulheres de Deus, que usados por Deus marcaram história. Depois do livro de Ruth, você tem o fabricante de reis, o ungidor deles, a saber, Samuel. Você tem um livro que, na política, de uma maneira governamental, você sai da monarquia e você avança para a teocracia. Não, o inverso. Você sai da teocracia, do governo de Deus, e você cai para a monarquia. E eu preciso dizer isso, porque o livro de Juízes já está nessa decadência. E quando você encontra o livro de Samuel, aquilo que algumas pessoas entendem, como subida, na verdade é descida. O próprio Deus diz a Samuel, não entre mais nesse conflito. Eles não querem que eu governe sobre eles, então eu vou dar um rei a eles, segundo o coração deles. Depois você tem um rei segundo o coração de Deus, a saber, Davi. E daí você pode ali dirimir as ideias, Deus escolhe Saul por ele ser grande, e Deus escolhe Davi apesar de ser pequeno. Deus escolhe Saul porque ele preenche os requisitos de Israel, mas escolhe Davi porque preenche os seus requisitos. Deus escolhe Saul porque Saul é hábil com espada, é um rei militar e guerreiro, e é isso que Israel precisa, segundo a concepção destes. O Senhor não vai mais precisar pelejar por nós. Temos um rei que aqui, do ombro para cima, ninguém é maior do que ele. Temos um rei, esse rei ele é de uma tribo específica. Esse rei ele é da tribo de Benjamim. Esse é Saul. Futuramente no Novo Testamento você vai ter Saulo, que é a forma grega de se dizer Saul em hebraico. Isso é o mesmo que dizer, olha o quanto esse nome, primeiro rei de Israel. E Deus escolhe o Davi, apesar de ser belemita, isso é, de Judá.
Mas Judá é louvor. Olha a diferença. Você tem um homem hábil com a espada e Deus o escolhe para agradar os homens. Mas você tem um outro homem hábil com a harpa e Deus o escolhe para agradar o seu próprio coração. Não foi ao homem da espada que Deus disse: não vai faltar sucessor ao teu reino, mas foi o homem da harpa, a saber, Davi, o compositor de salmos. Agora escute, vem comigo. Você sai então de Abraão, de Isaac, de Jacó, lembra disso? Você avança para Samuel, você avança para Davi, você avança para Salomão, Saul, Davi, Salomão, o reino nominadamente conhecido como Reino Unido. Então você sai de grandes vultos e vai para outros. Você sai de conquistadores, não é verdade? Você sai de heróis, desbravadores e você vai para os reis. E sanduichado, como um sanduíche, né? Interpondo-se com pontífice entre esses heróis pré-livro de Ruth aos heróis pós-livro de Ruth. Aí no meio desses gigantões, Deus tem uma moabita, uma mulher, num contexto de machismo, que nem judia era moabita. Além de ser mulher, no contexto machista, além de ser moabita, a terra maldita, outros vídeos a gente já falou sobre isso, iremos falar um pouco mais. Lembra lá de Moab, descendente de seu pai? Esse é o significado do nome. Lembra de Moab, descendente do incesto, de uma relação incestuosa entre as filhas de Ló e seu pai? É esse mesmo. Então você vem daqui, você sai daqui, deste povo que é o povo da aliança, que é o povo da promessa, você vai para ali, Samuel, 1º e 2º, Reis, 1º e 2º, Crônicas, 1º e 2º, que é a aliança de Deus. Você tem aqui o povo da aliança e aqui você tem a aliança do povo. Olha que interessante. Aí no meio destes, nesse inteirinho assim, você tem Ruth. Ela nem da aliança é. Então no mundo dos grandes, Deus tem um espaço para um pequeno. No mundo dos grandes, Deus não esquece dos pequenos. Por isso o tema da lição é bem plausível. O Deus que governa o mundo não vai esquecer da minha casa, da minha família, por menor que ela seja. E por menor que seja a sua representatividade. Para outros talvez não represente nada, mas para mim representa a minha família, a minha casa. E Deus promete-me cuidar disso. É o meu campo de lentilha, eu preciso proteger. Não é como as possessões de Acabe, é o vinhedo de Nabote. Para quem tem palácio como Acabe, para que colocar o olho no meu vinhetozinho, né? Meu vinhedinho. Desculpa as expressões, estão aqui diminutas, pormenorizadas. É que na minha vinha desse pequeno Nabote, o céu está aberto, enquanto no palácio de Acabe, o céu está encerrado. Isto é outro assunto. Então Deus tem um espaço para os pequenos, no meio dos grandes. Agora pense em Esther, a rainha. Seu verdadeiro nome, ou primordialmente, Radassa. Pequena planta, pequena murta, planta rasteira. Seu nome, assírio, Astar, ou Esther, como preferir, Astar seria na linguagem assíria, quer dizer estrela. Você consegue entender? Deus é aquele que pega a pequena Radassa, saindo de baixo, e coloca em evidência a estrela para brilhar, a Esther. Então há um espaço no mundo dos grandes para a pequena Radassa. Esse é Deus. Lembra de Esther? Esther vive num outro tempo. Esther, ele vive num pós-cativeiro. Os reis já se foram. O cativo é o presente eminente. É o presente contemporâneo. E agora? E agora Deus está saindo olha bem, dos livros dos reis, saindo das crônicas, dos cronistas, saindo de reis, saindo de Samuel, indo para os profetas, a gente nomina como maiores, mas os eruditos entendem como profetas anteriores e posteriores. Então, entre profetas anteriores ao cativeiro e posteriores ao cativeiro, tem o livro de quem? De Esther. Os dois livros que levam o nome de duas mulheres são, na verdade, pequenas fagulhas de luz em densas trevas. Então, observe, entre profetas anteriores e profetas posteriores,
Deus tem uma menina, uma princesa, que tornar-se-ia uma rainha. Uma menina órfã, que é criada por seu tio. Alguém diz tio primo, outros dizem primo tio. Isso é uma outra história. Mas aqui eu preciso que você mentalize isso. Há esperança em Deus, Esdras 9:2, para Israel. Há esperança em Deus. Alguém pode dizer, os profetas anteriores se passaram, os profetas posteriores não chegaram. Que esperança há para Israel? O livro de Esther vem para dizer, longe de casa, mas perto de Deus. O livro de Esther vem para dizer, Deus ainda interessa-se pelo bichinho de Jacó. E vai levantar uma menina, que tornar-se-á uma mulher, uma história, aleluia, bendito seja Deus. Um enredo se confeccionará e Deus vai puxar, pinçar. Deus vai ressaltar a história dessa moça, destacando-a e dizendo, Deus zela pelo seu povo. Pode parecer uma minoria, pode parecer desterrado. A grande representante do seu povo ali no livro de Esther não é um profeta, não é um rei, não é um sacerdote, é uma mulher. Agora, para finalizar, no livro de Ruth você tem uma mulher gentílica que casou-se com um judeu, a saber Boaz, e que o fruto desse enlace, ela encontra-se lugar e espaço, nada menos que na genealogia de nosso Senhor, na genealogia do Mestre. Deus, para conservar as promessas feitas ao grande Abraão, ao grande Isaac, ao grande Jacó, por intermédio do grande Moisés, pelas mãos do forte e destemido Josué, pelos oráculos de Isaías, de Ezequiel, pelas visões de Daniel, pela mensagem dura, porém necessária de Amós. Esse Deus, para conservar tudo isso, preparando o mundo para o advento do Cristo, na conservação disto, sabe quem ele usa? Duas mulheres. Uma gentílica que casou-se com um judeu e uma judia que casou-se com um gentil. Você consegue entender isso? Vou repetir de novo. Uma gentia moabita que casou-se com um judeu, a saber Boaz. Uma judia, a saber Esther, que casou-se com um gentil, o rei Assuero. Deus faz essas coisas, une essas coisas naturais, casamento, algo normal, natural, para manter suas promessas. Deus tem seus mecanismos, Deus tem seus meios. Em meio ao grande projeto, em meio ao grande propósito, em meio à grande proposta de um grande Deus, com um grande livramento, aleluia, para que um grande profeta surja entre nós, Jesus de Nazaré, Deus vai valer-se de uma moabita, que não encontra espaço na Bíblia em lugar algum, exceto no livro que leva o seu nome e na genealogia de Jesus. Uma pequena murta, uma judia, por nome de Radassa, que não encontra lugar em qualquer outro lugar, que não tem espaço, porque é uma escrava, judia. De repente Deus reserva uma cadeira e até metade do seu reino, do reino de Assuero, é oferecida a esta moça. Deus tem um lugar grande para os pequenos no meio dos grandes. Consegue entender isso? Entre os gigantes, entre os grandes, Deus tem um espacinho, uma fresta para os pequenos, porque esses pequenos podem tornar-se grandes se estiverem escondidos naquele que é maior, o Deus que fez os céus e a terra. É só uma visão panorâmica, é só uma ideia, é só ilustrar, é só concatenar esses dois textos, casuá-los, a fim de que nós tenhamos uma compreensão macro. Depois, com certeza, outros vídeos, a gente vai minuciosamente explorando todo o detalhamento que a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, tem a nos ensinar. Que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe tua vida. Ruth de Deus, Esther de Deus, Pequeno de Deus, Zaqueu de Deus. Zaqueu e Jesus, Jesus e Zaqueu. O encontro do pequeno Zaqueu com o grande Jesus. Há um lugar no espaço do grande Deus para os pequenos, como eu, e espero que você sinta-se também como esse. Não havia lugar para o pequeno Davi na mesa dos grandalhões da casa de seu pai, Jessé, mas havia um lugar no coração de Deus. Por isso aquele homem tornou-se o homem
segundo o coração de Deus. Se te faltar lugar na mesa, mas pode ser que ainda esteja, aleluia, há um lugar na mesa reservado para você, que te faltou no dia após dia. Mas acredite, o profeta de Deus não vai sentar-se à mesa até que você seja chamado. 1 Samuel 16:11. Então que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Aí Eli, olha ali, vai passando, esse é grande, aquele é grande. Aí Deus diz, não, mas no meio dos grandalhões, eu tenho um espacinho, pequenininho, para um pequenino, que não precisa de muito espaço, porque ele é pequeno. Tão pequeno que ele se esconde atrás de mim, que sou grande sobre ele. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.